Deus me trouxe uma palavra em Marcos capítulo 4, do verso 3 ao verso 8. Marcos capítulo 4, do verso 3 ao verso 8. Marcos é o segundo evangelho do Novo Testamento, segundo livro do Novo Testamento, o evangelho sucinto. Os historiadores e teólogos chamam o evangelho que ele é a base de todos os outros evangelhos que foram constituídos ele como base. Então, enquanto Mateus conta, veio Jesus, se assentou com os discípulos, pediu uma pizza, depois foi embora, ele fala assim, chegou, comeu e foi embora. Ele é muito sucinto. Mas nesse caso especificamente, ele parece ser quase prolixo. Ele é quase redundante naquilo que ele escreve. Parece que ele está falando a mesma coisa duas vezes. E você fala assim, meu Deus, porque se você parar, abrir sua Bíblia aí, é que eles estão anotando, anotem os dois perícopes, dois trechos bíblicos. O primeiro é Marcos capítulo 4, do verso 3 ao verso 8, e depois, alguns versículos depois, você vai ver Marcos capítulo 4, verso 14 ao verso 20. Eles dizem a mesma coisa, com poucas diferenças. Mas vamos ler o primeiro texto para que nós possamos entender o tema da mensagem de hoje, que diz assim, Jesus dizendo, ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu na beira do caminho, a palavra no grego significa rhodos, que significa estrada, caiu na beira da estrada, e vieram as aves e a comeram, outra caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, por isso que nasceu, saindo porém o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra parte das sementes caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. A outra enfim caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Mas o evangelista do evangelho curto, que é Marcos, o mais sucinto dos evangelistas, ele continua falando dessa mesma parábola, nas próprias palavras de Jesus, porque Jesus continua a dizer, e no segundo texto ele diz, Jesus falando a mesma coisa de novo, o semeador semeia a palavra, são estes os da beira do caminho, da estrada, onde a palavra é semeada, e que enquanto a ouvem, logo vem Satanás e atira a palavra semeada neles. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Diga comigo, pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando a palavra infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Hoje o tema da palavra, hoje, para cada um de nós, são os 4 tipos de terra. Jesus está dizendo para a gente que existe 4 tipos de terra para receber a boa semente. Antes de falar sobre as terras, eu quero falar sobre uma outra coisa, que tem tudo a ver com esse texto, que é o começo desse texto. Várias vezes na igreja eu digo assim para vocês, eu sou o que a Bíblia diz que e eu tenho o que a Bíblia diz que eu terei o que a Bíblia diz que eu tenho direito de. Eu tenho ensinado para vocês que o caminho da prosperidade e também do fracasso sempre está ligado com a palavra de Deus. E eu perguntando para Jesus, falei assim, Jesus, por que algumas pessoas não mudam? Jesus me deu esse texto, eu entendi. As pessoas não mudam por um motivo específico e claro e simples de ser entendido. A palavra não entrou. O que muda a vida de uma pessoa não é o poder de um líder, porque se fosse o poder de um líder, Judas não teria traído Jesus.
O que muda uma pessoa não é o poder de uma instituição, por mais linda e ungida que seja. É o Shaddai, eu quero dizer para você, é o Shaddai, não pode mudar você. O que muda a vida de uma pessoa, de uma família, de uma casa, é Jesus por meio do quê? Por meio da sua própria palavra. A palavra é o caminho no qual Deus pode mudar a sua vida. Eu quero dizer isso para você. A Bíblia diz: quem quer aqui viver o centro da vontade de Deus para a sua vida? Quem quer? Quem quer viver a vontade boa, perfeita e agradável de Deus? Mas para viver a boa vontade de Deus para a sua vida, não a vontade permissiva, aquela que Deus permite, mas não quer, a vontade que Deus sonha que você viva, é necessário que viva uma coisa antes. Está lá em Romanos capítulo 12, 2. Não vos conformeis com este, ou com este século, depende da versão, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por onde? Pela igreja El Shaddai de Araçatuba, é isso? Pela liderança poderosa do seu líder, é isso? Pelo pastor bonito William, é isso? Não? Eu não entendi a risada. Por quê? Mas porque, para que nós temos que renovar nossa mente pela palavra. Diga comigo, a palavra. A palavra que vai mudar nossas vidas. É impressionante quando a palavra é proferida, ela pode mudar a vida de pessoas. Um dia os discípulos de Jesus ficaram nervosos, lá João, o apóstolo do amor, falou: e aí, vamos pegar esses caras aí, estão falando do Senhor aí, Jesus, nem pediram autorização para a gente. Jesus disse: fica tranquilo, deixa eles pregar. Deixa eles pregar. Não se mete não. Mesmo o ímpio pregando, aquele que não conhece Deus falando, a palavra ela é poderosa. A palavra é poderosa. Um dia cheguei num lugar, parecia um filme de terror. Pensa num filme de terror. Agora coloque isso na realidade, é o que eu vivi. Cheguei num quarto, entrei num quarto, então falei assim: tem uma mocinha, tem um pequeno probleminha, pastor, você pode vir aqui? Eu falei: posso. Cheguei lá, a mocinha, irmão, acho que todos os demônios do mundo voltaram para aquele lugar aquele dia. E aí aconteceu, eu cheguei lá e tinha umas pessoas que estavam junto com aquela moça, e ela estava infelizmente num processo de possessão, e ela começou, as pessoas começaram: sai dela agora. E o outro dizia: amarra, sai. Daqui a pouco o diabo para, eu falo assim: descida. E eu fiquei olhando aquilo, e eu falei assim: não vou, não tem autoridade. Eu falei assim, ó, parei e falei assim, ó. Aí ele falou assim: não, pastor, vem cá, ajuda aqui. Depois que ficar gritando lá, aí eu entrei e falei assim, ó, está escrito na palavra, Marcos capítulo 16, que em teu nome nós expulsaríamos demônios. Por isso, Jesus, no teu nome, no teu poder, eu digo para ele, o diabo fala assim: de palavra não. Saiu. Quando Satanás ele foi confrontado, porque Jesus ele passou pelo batismo, saiu do batismo, a Bíblia diz que o céu rachou, Deus olhou para ele e falou assim: esse é meu filho amado em quem eu me alegro. Jesus foi lá, recebeu aquele batismo, cumpriu o que tinha que ser cumprido, foi abençoado, saiu de lá, foi direto para onde? Para pregar isso? Não, foi direto para o deserto. Chega no deserto, Mateus capítulo 4, que eles querem ler depois em casa. Primeiro, capítulo 4, verso 1, diz que Jesus foi para o deserto. Foi assim que a Bíblia diz? Sim ou não? Diga comigo assim: não. A Bíblia diz assim: o Espírito de Deus impeliu Jesus ao deserto. O Espírito de Deus graciosamente disse: por favor, vá para aquele lugar bonito, cheiroso, quente pra caramba, para ficar 40 dias sem comer. E depois de ficar 40 dias sem comer, fragilizado já na sua carne, não no seu espírito,
Eis que ele tem uma visita ilustre, não é de um anjo, não é de Deus, não é de seres angelicais, nem de coisas sobrenaturais positivas. Ele é visitado pelo próprio diabo. E você diz assim: nossa, no dia mais difícil da minha vida o diabo apareceu. Parabéns, isso aconteceu com Jesus também. Aí quando ele chegou lá para Jesus, Jesus olha para ele, ele olha para o diabo e fala assim: ó, vim aqui para cumprir minha tarefa. Então é o seguinte: você não é o filho de Deus? Sou. Então pede para transformar essa pedra aqui em pão. O que ele responde? Não só de viverá o homem, mas de toda palavra. Uma salva de palmas para vocês estão bom de Bíblia, cara. Vocês estão mudando. Quem fica bom em Bíblia está mudando. Aí o diabo não desiste, continua, e leva para o pináculo do templo, e diz o que, me adora, e Jesus diz sempre a mesma coisa: está escrito. O diabo diz: se me prostrares e papapá, me adorares, te darei as nações, e Jesus vai: está escrito, só ele prestará culto, adorará se prestará culto. Está escrito. Queridos, se joga daí do pináculo do templo, pede para os seus anjos do Senhor te guardar, não tentará o Senhor teu. É impressionante que todas as respostas de Jesus, ele poderia dizer assim: eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu quero amar Deus. Ele diz: está escrito, está escrito, está escrito. O escudo de um cristão é a palavra. A ferramenta que faz um cristão prosperar é a fé. E a fé não vem se não for pelo ouvir da palavra. A fé vem pelo ouvir da palavra. Eu tenho pouca fé, está lendo pouco a Bíblia, está buscando pouco a Bíblia. Quanto mais eu interajo com essa palavra, eu vejo às vezes uns filmes que aparecem por aí. Nossa, a pedra não sei que lá, o não sei que lá, não sei que lá. Eu falei: meu Deus, o anel, o Senhor dos anéis, o anel que brilha, sai fogo e mata os outros. Eu falo assim: tudo bem, né, essa escapetaiada toda aí, eu não entendo, mas assim, o que eu sei é que a Bíblia é o maior agente, é a maior ferramenta do sobrenatural que existe sobre a terra. Tem gente que fala assim: nossa, eu perdi meu emprego, vou fazer uma macumbinha ali, fazer não sei o que, dá para não sei quem. Queridos, quero dizer uma coisa para vocês: ninguém desata o sobrenatural como a Bíblia. Ninguém muda cenários como a Bíblia. Nenhuma palavra. Quero dizer para vocês uma coisa que a Bíblia diz, que ela se auto-intitula, diz: tudo no mundo passa, todas as coisas passam, mas as minhas palavras permanecem para sempre. A Bíblia diz, e o próprio Deus se dizendo: eu sei que vocês vão ter más experiências com homens e mulheres do mundo, que vão dizer coisas e prometer coisas para vocês, e vão te enganar. Nós aqui no Brasil, que não temos político ladrão, não temos muito esse problema, né? Mas ele já diz assim, ó, Números 23:19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Teria eu prometido e não cumpriria? As promessas de Deus só existem duas palavras: o sim e o amém. A palavra é o que me dá força e conquista. A palavra, ela desata o sobrenatural na minha casa, na minha família. Um rapaz chegou para mim e falou assim: pastor, fazem anos que eu não consigo dormir. Eu falei: é mesmo? Eu só durmo com remédio. Eu falei: está quebrado isso em nome de Jesus, né? Eu falei para ele assim: ó, faz o seguinte, hoje faz um teste, não toma remédio, abre a sua Bíblia e toma o maior remédio de todos. Qual? Abre lá em Salmo, e Salmo diz assim: me deito e logo pego no sono. Você vai fazer essa oração assim, ó: Senhor, tua palavra diz, eu me deito e logo pego no sono, em nome de Jesus eu recebo essa palavra para mim. Outro dia ele me liga, meio chorando, meio alegre. Falei: e agora? Essa cara não dormiu o dia inteiro? Aí ele falou assim, foi meio incrédulo. Aí chegou e falou assim: pastor, eu dormi a noite inteira depois de anos. É o poder do pastor William?
É o poder de quem? Da palavra. Porque a Bíblia diz em João capítulo 1, verso 1: a palavra era com Deus, e a palavra era Deus, o Logos, e Jesus é a palavra. Quando uma pessoa entende esse valor, o Atmani, por exemplo, que é um grande escritor, diz a biografia dele, que ele jogava no gol na China. Ele era um missionário chinês, ele jogava de goleiro, futebol. Mas, para ele não perder tempo, quando a bola ia para longe, ele lia a Bíblia, ele colocava a Bíblia no canto da trave do gol, e a bola ia para lá, e aí ele levava a Bíblia para a escola, e aí chegava na escola, os professores, debaixo de uma doutrinação comunista, disse assim: não faça nada, deixa ele continuar lendo a Bíblia, porque quando ele tiver as notas baixas, todo mundo vai dizer: está vendo só o que a religião faz com uma pessoa? E os professores deixaram que ele lesse a Bíblia, estudando, mas lendo a Bíblia, e para surpresa de todos eles, porque toda pessoa que lê a Bíblia é um bom aluno e tira boas notas e se esforça profundamente com isso, ele pega, depois que acabou, chegou o boletim deles, ele só tinha 10, melhorou o seu rendimento depois de ler a Bíblia. Dou exemplo para vocês, queridos, como a Bíblia é verdadeira e como ela é fato que ela muda a nossa vida. Um dia eu li assim em Daniel: Deus deu 10 vezes mais sabedoria para Daniel do que todos os sábios da Babilônia. Falei: por que para ele, para mim não? Eu quero sabedoria. Por quê, Senhor? Porque eu quero gravar o versículo, eu não consigo gravar um só versículo. Fui em João capítulo 14 e vi lá na Bíblia que diz assim, que Ele, o Espírito Santo, nos faria lembrar de tudo aquilo que Jesus tinha nos ensinado. Eu falei: Senhor, eu recebo essa palavra, essa promessa para mim, eu quero dizer para vocês, queridos, que eu desenterro o versículo, eu não sei de onde vem. Eu gravo versículos com uma facilidade, textos bíblicos, textos de livro, e eu orei quanto a isso, e que aqueles que não têm dificuldade de guardar versículo, ore isso também. Eu faço um desafio para vocês: recebam essa palavra que hoje é ministrada aqui hoje, e você diz assim: eu quero isso. Só que eu quero dizer uma coisa para você: gravar versículo não é por osmose nem por download, você tem que ler. Amém? Eu não consigo gravar versículos, a Bíblia essa semana não tem jeito, né? Eu quero falar com vocês, então é muito importante que quando você encontra uma pessoa que ela está vindo na igreja, a gente acha assim: agora o diabo, Satanás, os demônios, tudo bravo com ela. Às vezes não, porque uma pessoa pode estar na igreja fazendo o serviço dele, sem saber que está. Porque uma pessoa que não faz o serviço dele é uma pessoa que deixa que a palavra entre nela, a semente entre. Não, ela não é entrar na igreja. Tem pessoas que vão entrar e vão sair, tem pessoas que vão viver eternamente aqui na igreja ou em outras igrejas, e quando chegar no dia do juízo, Deus disse: eu não te conheço, filho. Agora, existem as pessoas que deixam a palavra entrar, que deixam a boa semente do evangelho entrar no peito, ela mudar a nossa vida. Porque o que acontece, queridos? A gente gosta de algumas palavras da Bíblia, outras não. Isso eu gosto, isso eu estou cumprindo fielmente. E esse aqui: não, eu não gosto dessa palavra aí, perdoar inimigo. O negócio de perdoar inimigo não é bom. Orar pelos meus inimigos, não posso, não tenho que me reconciliar com todo mundo, liberar perdão quem fez mal para mim. Um dia me abusaram sexualmente, um dia a pessoa me expulsou do trabalho, uma pessoa fez uma palhaçada comigo, meu ex-namorado fez tal coisa. Nós não gostamos da palavra quando a palavra dificulta a nossa vida. Nós gostamos da palavra quando a palavra ela está junto naquilo que eu já vivo. Por isso que os grandes fariseus e religiosos, eles foram desumanizados, porque eles já cumpriam vários dogmas religiosos, e quando alguém não vivia, eles diziam: como vocês não conseguem viver? Porque eu já vivo isso. É muito fácil você, uma pessoa que tem problema, não tem problema de mentira, chamar o outro de mentiroso. É muito fácil chamar a pessoa que é bandido de bandido, se ela não tem problema de ser bandido. É muito fácil falar de uma pessoa que tem problema de homossexualismo, xingar a pessoa que ela tem uma questão de homossexualidade na vida dela, sendo que ele não é homossexual. É muito fácil você baratear a dificuldade do outro.
Mas, queridos, nós sabemos que a palavra de Deus ela tem que entrar para a gente, é a gente que é o responsável, é nós que temos que abrir o nosso coração, é isso que muda. Eu quero dizer novamente para vocês, se vocês entenderem hoje que a Bíblia pode mudar vocês, vocês estão saindo daqui com a palavra completa. Mas hoje tem 4 tipos de terras que a Bíblia diz que Jesus está nos dizendo aqui que encontramos quando a semente do Evangelho cai. A primeira delas é a beira do caminho, aquela que está na beira do Rhodos, que é da estrada no grego, que é na beira da estrada. O que cresce na beira da estrada? O que cresce no acostamento? Nada, só aquelas ervas daninhas lá, né? E ele diz que quando essas sementes caem na beira do caminho, vieram as aves e a comeram. Você pegar aqui, por exemplo, e soltar algumas sementes aqui, a melhor possibilidade de fim para ela aqui nesse chão é alguma pomba entrar aqui e comer a semente, porque só isso que vai rolar, senão vai tudo para o lixo. A semente certa no lugar errado não produz o que foi proposto para fazer. A semente do Evangelho não é diferente em mim, nele, em qualquer um de nós. A diferença é a terra que agasalha a semente. Por isso que às vezes as pessoas dizem assim: pastor, você gosta de trabalhar com jovens, né? Tem muitos jovens da igreja. Eu falei assim: eu não gosto de trabalhar com jovens, eu gosto de trabalhar com pessoas que são abertas a aprender. Muitas pessoas têm 40 anos, 50 anos, 60 anos, já aprendi tudo, não estou disposto a aprender mais nada, eu quero ensinar. Quando a pessoa acha que não tem o que aprender, ela já percebeu que não aprendeu nada. Mas todo jovem que tem um coração de aprendiz tem tudo a crescer, seja de 90, seja de 15, seja de 50, seja de 80 anos. No Evangelho é assim que funciona. E a Bíblia diz que essa pessoa, no versículo 14 diz: o semeador semeia a palavra. E estes, os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, é quando ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Alguém aqui, alguma vez na sua vida, já pregou para alguém que a pessoa diz assim: eu me converto, realmente entendi, eu preciso mudar minha vida, eu vou fazer um balanço da minha vida está horrível, eu preciso de colocar Deus na minha história. Aí passa no outro dia e diz: liga para mim não, que eu não quero Deus não. Já pregou para alguém, e essa pessoa no outro dia, alguém pegou e tomou essa semente da pregação? Você já orou? Eu já orei por uma pessoa, uma vez ela foi curada de câncer, deu testemunho. Orei por ela foi curada de câncer, um câncer chato, um câncer que atormentava a vida dessa pessoa. Aí ela veio, deu testemunho aqui, saiu daqui e foi dar testemunho em outro lugar, que eu nem vou falar onde que é, para vocês não ficar com raiva dela. Por quê? Porque a mente dessa pessoa ela é rasa. A terra onde a boa semente do Evangelho entrou, saiu. As pessoas vêm: eu quero Deus, quero milagre, eu estou muito aflito, estou angustiado. Vem aqui na frente, recebe uma oração, nossa, recebe um alívio tremendo. Puxa vida, que maravilha. Sai daqui, vai embora, nunca mais volta. E eu não estou preocupado em estar no El Shaddai, estou preocupado em estar no El Shaddai. Amém, queridos? Discernem isso? Estão entendendo isso em nome de Jesus? Essas pessoas, elas são as almáticas, são aquelas que vêm: eu quero Deus, preciso de Deus, muda a minha vida. Passa-se 2 dias, uma semana, a pessoa larga de Jesus, se entrega às drogas, larga tudo, porque a alma, a pessoa chora: nunca mais eu quero ser o mesmo. Sai daqui, eu continuo sendo o mesmo. A segunda tipo de terra é o solo rochoso. A Bíblia diz que Jesus diz: aonde a terra é pouca. Quem aqui já viu gente, preste atenção, quem aqui já viu gente nascendo na igreja, se converteu, aí chega para mim assim e fala assim: apóstolo, você não tem ideia, o que foi? Esse cara vai ser pastor. Passa 2 semanas e não quer nada com Deus não. Não quer saber de Jesus, não quer mudar de vida, não quer mudar de roupagem, não quer mudar de comportamento, está cheio de gambiarra. Quantos aqui já viram assim, pessoas assim? Pode levantar a mão.
Quantos já viram pessoas que parecem um meteorito, chega na igreja assim, e meu Deus, que fogo! Esse cara vai ser o cara de pau que vai se desviar. Diz, outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Porque essa pessoa, como ela tem pouca terra, a semente cai e logo ela brota, porque não tem como ir para baixo, tem que ir para cima. Mas uma coisa que eu aprendi na vida é que todo grande ministério começa para baixo, não para cima. Todo grande pastor, todo grande líder, todo grande evangelista, todo grande servo do Altíssimo, serve primeiro aonde ninguém vê, para depois servir onde as pessoas possam aplaudi-lo. A construção de um grande líder, ou de um grande homem, de uma grande mulher, é muito mais nos treinos, nos bastidores, no lugar secreto da oração, do que especificamente no lugar aonde nós achamos que é o lugar para ser, que é o palco. A gente precisa entender isso daqui. A Bíblia diz, esse solo rochoso, logo essa pessoa nasce, ela brota. Meu Deus, olha como essa pessoa já levou 2 pessoas na célula, ela quer ganhar vidas, mudou de vida, mudou aquilo, sei que lá. Aí a Bíblia diz, mas porque não tinha raiz, secou. Diga comigo assim: Jesus quer que eu desenvolva raiz. No próprio texto, segundo texto que Jesus está dizendo sobre isso, ele diz: semelhantes são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas como não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia, diga comigo, angústia, ou perseguição, por causa da palavra eles se escandalizam e vazam. Uma coisa que eu já aprendi, que os grandes líderes, grandes homens de Deus na Bíblia, não são aqueles que fizeram grandes coisas uma vez, mas foram aqueles que perseveravam em fazer grandes coisas. Nós precisamos perseverar. Quantas vezes na minha vida eu fui afligido? Quantas vezes você que está há anos no Senhor sofreu lutas? Foi caluniado, chacoteado, tirado, zoado. Mas eu quero dizer em nome de Jesus para você: todo aquele que não tem a semente do Evangelho em solo rochoso, é firme. Diga comigo, firme. Tem raízes largas e profundas. Tem hora que eu olho assim para algumas pessoas e falo assim: meu Deus, aconteceu um problema, a pessoa quer largar tudo, quer largar Jesus, eu quero largar meu ministério, eu quero largar a igreja, eu quero largar meu filho, eu quero largar minha esposa, eu quero largar tudo. Porque, queridos, o largar, o desistir é sempre a fuga do fraco. E perseverar é sempre um atributo e uma marca dos grandes resilientes, dos homens que marcam sua história, das pessoas que fazem a diferença. Vocês podem ver, tudo que vocês verem, todos os grandes executivos, empresários, grandes homens de Deus, pessoas bem-sucedidas, eles tiveram 90% de transpiração e 10% de inspiração. Eles perseveraram, eles trabalharam, eles foram caluniados, eles perderam a empresa, começaram de novo, perderam o emprego, começaram de novo. Philip Yancey, ele pegou, não sei quantos aqui conhecem, porque é um dos maiores escritores cristãos do mundo. Ele mandou o seu livro para mais de 100 editoras e ninguém queria publicar os seus livros. Hoje ele já vendeu milhões e milhões de livros no mundo inteiro. Mas eu quero dizer para você que ele continuou mandando os seus livros. Toda pessoa que tem uma terra curta, rochosa, ela não tem perseverança, ela desiste. Deus disse: eu te chamei. Eu estava ouvindo uma música agora do apóstolo Gilmar de Brito, que diz assim: eu te chamei, eu te escolhi para essa geração, para que seja pai de multidões. E eu ouvindo aquilo, eu falei: Senhor, é isso que eu sou.
É isso para que eu fui chamado, eu entendi o seu chamado, mas o chamado não diz para mim, nem para vocês, e nem para qualquer pessoa que está aqui hoje nessa igreja, que vocês não passarão por perseguição e por angústias. Jesus diz: vocês passarão por angústias e por perseguição, logo se escandalizam e morrem porque não tem raiz. A árvore que mais resiste ao tempo, as raízes mais frondosas, elas estão arraigadas a profundos. As raízes estão profundas. Quando nós consolidamos uma casa de sucesso, ela tem que ter raiz profunda. Quando eu tenho filhos de verdade, eles têm raiz profunda comigo. Quando eu tenho amigos de verdade, eles têm raízes profundas comigo. Eles não me deixam porque eu tenho mau hálito. Ou deixa. Tem uns que é difícil, eu concordo. Não, irmãos, nós vamos resistir, porque quando a gente está junto, amém? E outros, terceiro tipo de semente, terceiro tipo de terra, a Bíblia diz: os outros semeados entre espinhos, são os que ouvem a palavra, mas preste atenção no que eu vou dizer, que a Bíblia, que eu vou dizer não, vou parafrasear o que Jesus disse. Jesus disse: mas os cuidados do mundo, que eu disse aqui, cuidados a fascinação da riqueza e as demais ambições, semente, terra, brota espinho do lado, espinho cresce e sufoca o projeto de Deus. Quem são esses espinhos? São cuidados do mundo, fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Quantas pessoas começam bem até um dia que arranjam um bom salário? Arranjou um bom salário, comprou um bom rancho, comprou um carro novo, fica lá bebendo a madrugada inteira, o dia inteiro, não vem para a igreja e diz, ainda fica bravo e magoado quando alguém diz: você não vai vir para a igreja? Para a célula você não vai vir? No feriado vamos reunir para fazer um discipulado? Não, eu tenho rancho, ou tenho uma chácara, ou eu comprei, tenho várias passagens para o exterior, ou tem... Quero dizer para vocês, queridos, que não importa o que vocês quiserem, se preciso for, o diabo pagará para você o que você quiser, para que você não tenha comunhão com Deus. Quando, vem aqui um pouquinho, vem cá, Lindão, vem cá. Quando, tá compromissado, negão, tá noivo. Quando ele se achega no evangelho, o diabo não fica desesperado. Ele vai tentar contornar. Mas o problema é quando a semente do evangelho entrar no coração dele. Se a semente do evangelho conseguir entrar no coração dele e permitir, ele vai ser uma bomba na mão de Deus. Mas se o evangelho entrar como informação, como história com E e não com H, maiúsculo, entrar no coração dele, porque a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se essa letra entrar no peito dele e não mudar nada, é letra, é vão, diabo, vou usar você, cara. Diabo, eu vou usar você, você é meu amigo agora aqui. Aliás, quero dizer que aquele cara te acha um idiota, sabia? Briga com ele, é mais ou menos assim. Aí, mas quando ele percebe que a semente está entrando, ele começa a desenvolver suas próprias artimanhas. E uma delas é o quê? O que você precisa, meu filho? Deus pode não saber. Deus não sabe o que você quer, eu sei o que você precisa. Você quer um emprego de quanto? Você quer o dinheiro de quanto? Você quer quantas mulheres para ser feliz? Você quer fazer o quê? Fala que é 12 que você apanha na descida. Ele vai trabalhar com aquilo que a Bíblia está dizendo aqui, são as ambições. Ah não, mas ele não chega desse jeito assim, eis que sou Satanás, assim quero te fazer. É assim, tem uma grande proposta de emprego para você. É esse jeito que ele faz. Só que vai ter que trabalhar, não tem importância, 15 pau líquido.
Massa, né? Só que tem que trabalhar de final de semana até a meia-noite, tá? E de quinta-feira nós temos sempre uma reunião em outra cidade. E assim, nós vamos sair, sempre antes das reuniões a gente faz uma festinha, com um prostíbulo particular. O cara fala assim, não, mas imagina, eu estou firme no propósito, que eu preciso desse dinheiro, eu preciso dessas coisas, daqui a pouco esse cara enlouqueceu. Aí ele chega aqui na igreja e diz assim, eu chego para uma pessoa que ama Jesus, ele começa já a falar palavrão, começa a mudar o comportamento dele, ele começa a ser agressivo com a mulher, com a noiva dele, ele começa a mudar a mente dele. Por quê, queridos? Porque a Bíblia diz isso, as ambições, as coisas que o diabo vem colocar, ele vem no meio da semente que cresce no peito dele, ele vai lançar os espinhos para que possa sufocar essa semente boa e matar a unção e o projeto de Deus na vida dele. Está dando para compreender sim ou não? Obrigado, querido. Um salve de palmas para ele. Tem pessoas que se preocupam com tudo. Se sobrar um tempinho eles oram. Aí chega assim, vamos orar? Não, eu tenho que fazer, estou estudando para o meu mestrado. Vamos fazer uma vigília? Não posso porque eu tenho que estudar para a minha prova. Não, vamos fazer isso aqui? Não posso porque eu tenho uma reunião de negócios amanhã. Não, vamos fazer uma célula hoje para a gente ler a Bíblia junto. Não posso. Você está orando na sua casa? Não, agora tem que mexer no Facebook. Não, agora vamos mexer agora tem que mexer no Twitter. Não, agora vamos mexer no sei lá. Não, agora eu tenho meu microblog. E toda hora tem alguma coisa e nunca tem tempo para Deus. A semente está aqui, a semente está aí, está no coração de cada um de vocês, mas o nosso anseio domina a nossa ambição por dinheiro, a nossa ambição por trabalho, a nossa ambição por sucesso. E eu vou dizer mais para vocês, a ambição muitas vezes dentro da própria visão, de ganhar vidas, de fazer coisas para homens e não para Deus. Eu quero dizer para vocês que isso pode ser o espinho da sua espiritualidade. Porque o dia que eu ganho vidas não por Deus, mas por mim, pelo meu ego, eu estou sufocando a boa semente do Evangelho. Dando para compreender sim ou não? Mas a Bíblia diz uma boa coisa para a gente encerrar. Obrigado pela parte que me toca. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. Ouvir a palavra. Eu tenho dito isso para vocês. Nós temos que ouvir a palavra. Querido, sabe o que eu faço todos os dias da minha vida? Todos os dias. Eu durmo com o fone ouvindo a palavra. Minha esposa de prova. Eu pego meu celular aqui, tem um foninho e tem a Bíblia inteira comentada. Coloco no meu fone e durmo. Tem dia que eu me sinto meio amarrado no sono, é o fone que me enrolou inteiro. Mas meu corpo pode estar amarrado dormindo, mas o meu espírito está voando em nome de Jesus, na palavra de Deus. Amém? Pode aplaudir Jesus. A palavra não para de rodar. Eu estou ouvindo a palavra, e às vezes estou dormindo, e a Carla me pergunta alguma coisa, me cutuca, faz alguma coisa, eu falo, amém amor, do coração tira o tesouro do coração. O que está falando, amor? Eu falei, não, estou fone. Em todos os lugares que eu vou tem um livro, quem me conhece sabe como eu sou. Os caras vão fazer mudança na minha casa, falam assim, o que você tem de mudança? Eu tenho isso. Então é X que custa. Aí chega na minha casa e diz, você não falou que o livro tinha mais. Olha o tanto de livro que você tem, é uma mudança só de livro. E não é livro para fazer decoração, é livro para que eu estude. Porque todo pastor e líder que não estuda reprova de ano, amém? Nós precisamos, e são estudos da palavra. Eu preciso me aprofundar na palavra. Eu sou o que eu entendo da palavra. Preste atenção no que eu vou dizer. Jesus diz assim, vamos encerrar com isso. A Bíblia diz assim, Jesus diz, seja feita conforme a sua fé. Volta a fita aí para não gravar. Não, estou brincando. Vamos lá. O
que a Bíblia diz, seja feita conforme a sua. Puxa vida, que igreja doutrinada. Uma salva de palmas. A fé, preste atenção, a gente anda na rua, alguém diz assim, eu te amaldiçoo, aí você diz, Jesus me salva, pastor me unge, faz campanha, faz corrente, me leva para o encontro de novo, o que eu preciso fazer é jejuar, porque essa maldição é forte, eu estou com encosto, mas, aí queridos, mas acontece mesmo, e o pior é que é verdade, pois a Bíblia diz, seja feito conforme a sua. Se eu creio, vai chegar na minha porta. Se eu creio que eu estou amaldiçoado, amaldiçoado eu sou. A Bíblia diz, como você se vê, assim você. Se eu me vejo abençoado, eu sou abençoado. Se eu me vejo pela luz da palavra, eu sou um conquistador. Se eu me vejo pela luz da palavra, eu sei que quem me abençoa é abençoado, quem me amaldiçoa é amaldiçoado. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Eis quem diz é o que é a palavra. E pela palavra eu sei que Deus me daria sabedoria. Pela palavra eu sei que eu seria colocado como cabeça e não como cauda, que as bênçãos do Senhor me perseguiriam onde quer que eu fosse, que eu seria bendito ao entrar, bendito ao sair, tudo que colocar a minha mão seria abençoado, eu sei pela palavra. Eu não sei porque eu sei porque a palavra me disse. E toda a minha fé, ela não está amparada em achismo, em filosofia, em um The Secret, segredo, aí a lei da atração. Não, está falando de quê? De princípios bíblicos. Eu creio que a Bíblia diz que eu sou. E quando eu entendo isso, recebo isso, não na minha alma, mas no meu espírito, tudo é transicionado. E as coisas começam a mudar na minha vida. Agora a pergunta que Jesus te faz, qual tipo de solo você é para boa palavra? O solo rochoso? O solo cheio de espinhos que sufocaram a palavra por causa da sua ganância? Por causa dos seus anseios? O solo raso do rochoso? O solo na beira do caminho que logo Satanás rouba as suas palavras? Ou o bom solo que produz frutos de 30 a 60 e a 100 por um. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, queridos.